Bom, gente, boa noite. Boa noite. Que gostoso. Assim a gente se sente mais acolhido, né? Hoje, a ideia de vir aqui, mas depois de tanto tempo, né, com pandemia, com afastamento, com tantas coisas que vêm à mente, e uma das coisas que eu falei para a Yane, quando ela me convidou lá atrás, eu falei, olha, eu preciso dar um tempo para mim. Porque a gente precisa, às vezes, desse tempo, né? De uma pausa para a gente olhar um pouquinho para nós mesmos. E questionar um monte de coisas. Então, uma delas é essa mensagem que eu vim trazer hoje para vocês. Mas vocês sabem que a minha palestra é dialogada, né? Eu gosto muito de ouvir vocês para a gente poder interagir. Então, assim, antes de mais nada, eu queria saber de vocês, por acaso, alguém aqui tem mania ou, sei lá, alguns hábitos, assim, que corriqueiramente a gente faz? Levanta a mão, eu quero ver. Eu já estou levantando, quero ver. Ninguém tem hábito assim? Você não tem hábito nenhum? Poxa, todo mundo tem, né? Porque todo mundo levanta corriqueiramente de manhã e faz sempre as mesmas coisas, mas a gente tem aquele hábito de, primeiro vai levantar, peraí, eu gosto de fazer minha prece, antes de abrir os olhos, já faço a minha prece quando eu sinto que eu já acordei. Tem gente que faz isso, tem gente que já vai se espreguiçando, ou então já levanta todo desesperado, e, enfim, vai cuidar da vida e vai fazer as coisas. Quem tem hábito aqui de ficar roendo unha? Quem tem hábito? Tá vendo? Mas tem outras pessoas, por exemplo, que nem eu, que gosto de levantar da cama, gosta de deixar tudo esticadinho, tudo arrumado, tudo guardado. Mania, né? A gente tem manias, não tem? Será que quem é que conhece melhor a gente? A gente. Isso mesmo. Mas será que a gente se conhece mesmo a fundo, bastante? Sabe todos as nossas qualidades, os nossos defeitos, aquilo que nos incomoda. Será que a gente tem consciência disso? Não. Não? Por que não? Não é a gente que se conhece melhor que todo mundo? A gente não se conhece? Então, só que na realidade, não basta a gente simplesmente se conhecer, né? Precisa de algo mais. A gente precisa entender e tomar consciência de quem é essa pessoa, distinta pessoa que a gente enxerga no espelho todos os dias, não é? Essa pessoa que de repente está ali, que acorda com uma disposição, com um objetivo, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou então não vou fazer nada. Ou não é? Tem gente que acorda e simplesmente fala assim, deixa o barco correr e vamos ver no que dá. Não é mais ou menos por aí? A maioria faz isso, não é? Não é verdade? Deixa, a gente vai resolvendo à medida que vai acontecendo. Ou então já acorda assim a 1 milhão, né? Já fazendo 1000 coisas e tal, não sei o quê. Bom, tá bom, Roberto, por que você está falando isso então? Para entender qual é o mecanismo que nos move. O que nos move? A nossa vida. A gente muitas vezes não para pensar, sabe? Qual é o valor que a gente dá por cada minuto, cada segundo que a gente vive aqui. E se nós formos entender, vamos ver que o nosso tempo, ele é demais precioso. Fala sério. Que dia é hoje? Terça, 25. Oi? Terça-feira, 25 de abril. 25 de abril. Já estamos finalizando o 4º mês do ano. E se nós formos parar um minutinho e olhar para trás, a gente está com um sabor de que o ano começou semana passada. E já se passaram 4 meses. Então, assim, quando a gente para mais um pouquinho para olhar para trás, nossa, já passou tudo isso? Olha a idade que eu estou hoje. Não vou falar, tá? Posso falar? Já lá se foram 62 anos. Olha só.
E a gente não percebe que a vida passa assim. E a gente não tem domínio sobre isso. Alguém aqui sabe quando que vai partir? Não, ninguém sabe. A gente sabe e busca o tempo todo se manter em forma, buscar ter saúde para poder fazer as coisas. Ora, gente, quantas vezes, e eu posso me colocar também dentre essas pessoas, tá? Quantas vezes a gente nem entra na fila? A gente põe todo mundo primeiro, cuida de todo mundo, corre atrás de todo mundo e tudo mais e tal, mas não tem a preocupação de se cuidar, sabe? De ter o cuidado de olhar e falar assim, puxa vida, né? A gente faz tanta coisa legal, tantas coisas gostosas para todo mundo, mas aqui quem é que tira um tempinho para fazer algo de bom para si mesmo? Sem envolver outras pessoas. Verdade ou não é? A gente não tem essa dificuldade, sabe? Às vezes a gente quer fazer um negócio legal, a gente pensa, vamos fazer com tal pessoa, então, entendeu? Mas sempre envolvendo alguém. Mas hoje não. Hoje eu vou cuidar de mim. Hoje eu vou fazer um dia especial. O dia difícil de chegar, né? O dia que nunca acontece. Então, assim, a minha reflexão hoje é para a gente começar a parar e ponderar exatamente nesse ponto. Remontando um pouquinho do nosso evangelho, a gente olha Jesus falando para a multidão. Quando Jesus falava para a multidão, vocês acham que ele falava para todo mundo na coletividade ou ele falava individualmente para cada um? O que vocês acham? Para todo mundo. Para todo mundo? Quem acha que é todo mundo, levanta a mão aí. Agora, quem acha que Jesus falava individualmente para cada um? Levanta a mão aí que eu não estou vendo. Vocês estão com uma vergonha de se mostrar, né? Então, peraí, deixa eu levantar a mão também. Por quê? Jesus, quando ele falava, pode prestar atenção em todas as passagens de Jesus. Quando ele exemplificava as coisas, ele falava ao coração de cada uma das pessoas. Em cada um dos espíritos que ali estavam, porque não estavam somente os espíritos encarnados, estavam os desencarnados ali também, que acompanhavam as pregações de Jesus. Não é verdade? Ou será que eu estou mentindo? Não. Então, vejam só, sabe? Ele buscava tocar o coração de cada uma das pessoas que estavam ali. De cada uma das pessoas. Quem sabe me dizer aqui quais são os mandamentos segundo Jesus? Qual é o primeiro mandamento? Vai, vamos lá, todo mundo junto, vai. Força na peruca. Todas as coisas. Isso, e qual é o segundo? O próximo Como a si mesmo. Pois é. A gente fala, amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Aí, firme e forte, né? Bem convicto. Aí, quando vai falar o segundo, a gente fala, e amar ao próximo como a ti mesmo. Estou devendo. Vocês perceberam que a tonalidade, a firmeza, né? Como se diz, a afirmação, ela vai caindo. Quando chega no fim da frase, que era a gente, né? Opa, peraí. Será que, aí que entra o meu questionamento, será que a gente se ama realmente, verdadeiramente? Esse é um questionamento que eu faço para vocês. Porque assim, se nós nos conhecemos bem, melhor que tudo, melhor que todo mundo, a gente se conhece, a gente sabe quem é. A gente sabe os nossos defeitos, as nossas qualidades, as nossas manias, tá certo? Onde que realmente o calo aperta, tá certo? Mas o que realmente fica explícito diante de tudo isso, que se nós nos conhecemos, e nós, segundo Jesus, fala, olha, você tem que amar o outro como a ti mesmo.
Amar ao outro e fazer as coisas pro outro é fácil ou difícil, gente? Vai, fala pra mim. Sinceramente, é fácil ou difícil? Ah, nossa, que legal, uma bagunça. Então, assim, veja só. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas assim, vocês percebem que nós até temos mais facilidade de olhar para o outro, de avaliar o outro, até mesmo de julgar, que não deveria, mas a gente faz isso, não é? Nossa, a gente é professor. Nesse momento, a gente fala de cátedra. Nossa, mas se eu tivesse no lugar dele, eu faria, acontecia, não sei o quê. Mas quando nós estamos envolvidos com um problema, a gente não consegue. A gente não consegue. Por quê? O que nos move realmente? Quais são as nossas grandes dificuldades? Quem se arrisca? Qual é? O orgulho. O que mais? O que mais, gente? O que mais pega a gente e a dificuldade que a gente tem de se encarar frente a frente? Fala aí. Vergonha. O que mais? Vaidade. O que mais? O ego. Tá tudo certo. O que mais? Uma coisa que é... A falta de humildade. Falta de humildade, mas tem uma coisa que é muito... Coragem. A falta de amor. Falta de amor, mas tem um negócio que é muito importante. Não importante não, mas é o que mais pega. Vamos lá, o que é? O nosso... A vaidade. A vaidade também. O que mais? O que é? Nosso orgulho. Orgulho já falou. Espiritual próximo. Também não é. É o nosso medo. Nós temos um medo absurdo de se olhar de verdade. De se olhar de verdade. Não é brincando, não. Porque quando a gente percebe aonde que o calo aperta, aonde que o nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, a gente tem medo de enfrentar. Então, assim, é onde você começa a perceber os reais motivos que nos trouxeram aqui. Por que eu estou aqui? Os grandes desafios, às vezes, estão nas pequenas coisas, naquela vírgula que a gente põe, sabe, na nossa caminhada. Mas é a dificuldade de lidar com isso é que faz toda a diferença. Então, quando a gente fala, que eu pergunto para vocês, gente, vocês se amam? O que vocês vão responder para mim? Sim. Alguns falaram que não, outros que sim. Vocês não estão muito convictos hoje não, né, gente? Vocês não estão não, né? Então, é o frio, é isso? Então eu vou perguntar, gente, vocês se amam? Sim. Sim, tem que responder todo mundo, tem que responder convictamente, sim, claro. Claro que a gente se ama. Sabe por quê? Apesar dos medos, apesar das dificuldades, a gente está aqui. Nós chegamos até aqui. Percebam, aos trancos e barrancos, se atropelando, rolando ladeira abaixo, mas o que a gente fez? A gente levantou, chacoalhou, sacudiu a poeira e seguimos em frente. Estamos aqui, acreditando. O que nos move para frente são duas coisas particularmente mais importantes de todo o ensinamento de Jesus. Não é o amor somente. São outras duas coisas que nos movem, que faz a gente levantar todo dia e sabe, falar, não, tudo bem, hoje vai dar certo. Ficção, duas coisas. Propósito. Fé, qual é a outra? Coragem. Coragem, tudo bem, mas não é essa ainda a palavra que eu estou buscando. Vamos lá. Sobrevivência. Sobrevivência. Oi? Perseverança é parecido com essa palavra, qual é? Esperança. Se a gente não tiver esperança no nosso coração, se a gente não tiver fé, você concorda comigo que a gente joga a toalha e vai embora e desiste da vida? Ué, se a gente não acreditar mais, acabou. Acabou. A gente não vai ter mais ânimo para levantar da cama. E quando a gente para tentar fazer uma prece, nossa, vem 1 milhão de pensamentos na cabeça, que você não consegue concentrar. Verdade ou não é? É verdade. Sabe? Eu não posso precisar para vocês, mas eu sei sim, que vem milhões de pensamentos ao mesmo tempo na nossa cabeça.
Boa parte é nossa, pessoal, mas grande parte é a influenciação também da espiritualidade, tanto do nosso mentor, espíritos bons e tudo mais e tal, mas também com a espiritualidade que querem, de repente, dar uma balançada na gente, tá certo? Então, tudo isso acontece simultaneamente ao mesmo tempo. Olha só, não é para a gente ficar maluco? Eu fico. É para a gente ficar maluco mesmo, entendeu? Mas, ora, quando a gente começa a perceber isso daí, sabe, essa doideira toda, é para justamente nos colocar à prova. Quantas vezes vocês já ouviram falar essa frase aqui? Que quando a gente reencarna, né, ou a nossa vida, né, nós estamos mergulhados ou estamos dentro de um hospital ou de uma escola. Não é mais ou menos por aí? Ora, se a gente olhar como hospital, das duas, uma. Ou a gente, aliás, pode por 3 ou 4, sei lá. Bom, ou a gente é o doente do hospital, ou a gente é o médico, o enfermeiro, aquele que está cuidando, tá certo? Ou então é aquele que justamente está fazendo o trabalho humilde da faxina para limpar o local. Nós, se formos parar para pensar, nós desempenhamos todas essas funções. É ou não é? E não é dia sim, dia não. É dia sim, dia também, outro dia também. É assim, é o tempo todo. É o tempo todo. Nós estamos nessa condição. E quando a gente está dentro da escola? O aluno é o professor, mas pode ser também, como é que é aquela pessoa que fica rodando para poder ver se está tudo em ordem? Inspetor. É o inspetor, né? O inspetor que fala, sei lá, eu sou das antigas, eu acho que inspetor ainda existe, né? Existe, né? Existe. Então, aquele cara que fica, sabe, policiando para ver se o professor está dando aula, se o aluno está quietinho, está assistindo, não está bagunçando, não tem ninguém fazendo. Não tem aluno fora da sala de classe. Não tem aluno fora da sala. Você sabe bem disso, hein? Estão vendo? Ó. Mas é isso, né? Você está certa. Então, assim, se está cabulando, não é isso? Ora, gente, presta atenção. Presta atenção. Deus, vocês acham que Deus é um pai duro ou é um pai amoroso? É um pai amoroso. É um pai amoroso. Mesmo quando está dando uma chinelada na bunda da gente? Sim. É. A gente faz isso com os nossos filhos? Não. Mais ou menos. Nem tanto, né? Às vezes não. Às vezes eles precisam do psicotapa, né? Que a gente não dá, entendeu? Mas a gente deveria. A gente deveria. O tapa não é somente aquele tapa que a gente dá, né? Que é o físico mesmo, vai lá e dá a chinelada. Não. É o tapa na hora que a gente chega e para, olho no olho, e não tem medo de chegar, enfrentar e pegar e falar. Ah, Roberto, você é assim? Não. Não sou. Não sou. Eu também tenho lá as minhas dificuldades. Então, veja só. Eu também estou aprendendo, como cada um de vocês. Então, entre saber e ter consciência do que é o certo e fazer o certo, existe uma distância muito grande. Tá certo? Então, não basta somente a gente saber e ter consciência. A gente precisa aplicar isso na vida da gente. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. É bom cuidar da sua bonequinha? É legal? Você gosta de cuidar da sua bonequinha? Gosta? É? Como você chama? Cecília. Então, a Cecília pega a Cecilinha dela e vai lá, faz carinho, sabe? Dá uma mamadeira, penteia o cabelo, põe roupinha. Gente, nós temos, cada um de nós, dentro da gente, uma criança. Todos nós temos uma Cecilinha como ela. Não só a Cecilinha linda, como uma Cecília também. Uma criança dentro de nós. E é uma criança que poucas vezes a gente dá colo. Que poucas vezes a gente cuida. Do que nós estamos falando? Do porquê que eu estou aqui? Para falar do quê?
Do que eu estou falando? Amor próprio. Autocuidado. Amar a si mesmo. Não era a frase de Jesus lá? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a si mesmo. Ora, amar a si mesmo não quer dizer cuidar dessa criança que nós trazemos aqui dentro da gente? Sim. Ué, então assim, será que nós fazemos isso? Será que nós damos a devida importância para essa criança como ela merece? Olha, eu vou falar para vocês, é muito fácil olhar para fora de nós. É muito fácil olhar para fora de nós. É muito fácil entender e compreender as necessidades do outro, sabe? As dificuldades que o outro tem, até mesmo acolher, ajudar e tudo mais, tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso, e a gente tem solução para tudo. Só não para as próprias soluções que a gente realmente enfrenta. E é justamente nesse ponto que eu me bato com vocês quando eu falo e afirmo, na realidade, que em cada passagem de Jesus, ele falava diretamente para cada um de nós. Ele falava para a multidão, mas ao falar para a multidão, ele olhava no olho, como se olhasse no olho de cada um e falasse: eu estou aqui, junto com você. Ora, gente, vai, fala para mim, quando você pensa dessa forma, não consola? Não é legal? Você fala assim, poxa, Jesus está comigo, está aqui, ó. Se Jesus nos abandonasse, o que seria da gente? Fala aí, como que a gente ficaria? Hã? E se Deus, de repente, esse Pai maravilhoso, falar, ó, se vira, vai, faz o que você quiser. E aí, como é que faz? Ele faz isso com a gente? Faz, gente? Não. Não, então vocês estão meio dormindo. É o frio, tá bom, eu deixo vocês ficarem mais quietinhos, mas veja só, Deus não é assim. Ele acredita na gente. Porque na hora que a gente está lá, na sala de aula, e a professora, né, que é o nosso pai, começa a distribuir as folhas e fala, olha, se colar eu recolho. Se colar eu recolho. E daí, ó, vai para fora, é zero. E aí, como é que faz? Então, na hora que ele está distribuindo, tá certo? As provas para a gente, o nosso coração fica como? Nosso coração fica 1 milhão, né? Dispara, a gente fica ansioso, fica nervoso, e agora? Mas, quando nós estamos firmes, seguros, estamos tranquilos, e a nossa consciência também está tranquila, dar a resposta certa é tudo uma questão de realmente entender o que está sendo perguntado e dar a resposta adequada àquilo que nos foi questionado. Verdade ou não? Não é por aí? Tá certo? Então, assim, nós somos questionados o tempo todo, mas Deus é um professor tão maravilhoso, que quando ele pega a gente colando, que puxa a prova da gente, fala assim, opa, vem cá, sabe? Vai ter que repetir essa questão. Então ele espera, dá o tempo devido para que a gente possa, através do dia a dia da nossa vida, tá certo? Passar por outras experiências, e quando de repente a gente menos espera, ele está perguntando a mesma coisa. Aí a gente vai naquela... Sabe aquele teste de múltipla escolha? A gente vai lá e faz o quê? Dá aquele chutão, né? Chuta, tal, não sei o quê, e acerta. Olha que legal, acertou. Oi? No dedo de Deus. É, no dedo de Deus, ela falou, olha aí, a letra D, então deve ser uma, como é que se diz? Uma das que as pessoas mais chutam, né? Pois é. Então, a gente chuta e acerta. Mas Deus falou, que legal que você acertou, né? Ó, beleza. Passa um tempinho, o que ele faz? Coloca de novo a mesma questão na nossa frente. Para saber, ele chutou ou sabia o que estava respondendo?
Aí a gente é colocado em xeque. Porque, assim, a avaliação, sabe, do nosso aprendizado, ele é diário, é o tempo todo, é constante. Por quê? Não é que ele deixou de acreditar na gente e falar, não, você chutou. E por isso eu quero saber se você... Não, é para sedimentar o conhecimento, não é? Ué, uma vez que você sabe que 1 mais 1 é 2, você não vai falar que é 3 ou é 0, qualquer coisa do gênero. Você vai dar a resposta na hora. É lógico. 1 mais 1 é 2. Ponto. Então, assim, viver também é uma questão de lógica. Viver é uma questão de lógica. Qual é o objetivo da nossa vida? Qual é o nosso objetivo de vida? Qual que é? Qual que é o objetivo de vida? Evoluir, né? Evoluir, o que mais? O que a gente quer nessa vida? Ser? Feliz. Aí, eu já estou começando a ficar bom. Então, a gente quer ser feliz. A gente quer ser feliz. E a felicidade, apesar que isso é um estado de espírito que a gente tem que trazer conosco o tempo todo, tá certo? Mas também é algo que a gente batalha, a gente se coloca, se cuida, né? Para poder sentir isso dentro da gente. Então, essa criança que nós temos aqui é olhar para ela e falar, poxa vida, como eu te amo. Mas amar realmente e sinceramente, cuidar dela. Sabe naquela, poxa, como eu estou bonito hoje. O cabelo está todo embaraçado, todo, sabe, barba para fazer, não sei o quê. Mas eu estou lindo. E daí? Estou mesmo. Eu tenho que me gostar do jeito que eu sou e como eu sou. E me respeitar. Agora, não adianta eu fazer tudo isso, tá certo? E realmente não me empenhar no resto das outras coisas. Porque o desafio está em assim, primeiro, você ter a firmeza e a dignidade de se olhar e falar, não, isso sou eu. E eu amo essa pessoa que eu estou vendo. Né? Eu acredito em você, porque a gente tem que se acreditar também. Porque se não for assim, o que acontece? O dia amanheceu, a gente começa a todo vapor, de repente a locomotiva vai perdendo, né? Aquele vapor e não sei o que está com vazamento e chega no meio do caminho, o gás já acabou e a gente já ficou desanimado. Então, nas primeiras dificuldades que vão aparecendo, a gente já começa então a ir de marcha lenta. Então, assim, como que é que a gente consegue, então, manter esse astral lá em cima? Como que a gente faz para manter o astral lá em cima, gente? Quem sabe? Quem me ajuda? Se amando, sim, mas o que será que a gente precisa fazer para, sabe, ter esse jogo de cintura? Ó, até dei uma rebolada. Então, como a gente faz para ter esse jogo de cintura? Fala aí. Se admirando. Então, se admirando, mas assim, abrir os olhos para ver. Percebem que muitas vezes o que a gente faz? Ao invés de a gente estar com a cabeça erguida, olhando, sabe? Porque está à nossa volta, a gente anda olhando para baixo. Cabisbaixo, sempre olhando para o chão, preocupado, com tanta coisa na cabeça. Só que vocês percebem que a gente, não, muitas vezes, a gente se preocupa. Preocupação que não é assim, a gente se preocupar de alguma coisa que ainda não aconteceu, não é assim? Não é? Só que a gente toma um tempo desesperado, se preocupando, e a gente vai e volta naquele problema, e vive, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e a gente resolve o problema? Não. Por quê? Porque o problema não está ali, porque não está naquele momento, e a gente não está em condições naquela hora de resolver o problema. Mas a gente se ocupa dele. E com isso, o que eu falei para vocês lá atrás, no começo da conversa, que é importante para a gente? O nosso tempo. O nosso tempo. Ele é muito importante. E a gente não valoriza. A gente não valoriza. Então, assim, a gente dá vazão. Tá certo? Quer saber? Eu não vou fazer nada agora. Eu nem posso falar isso, porque muitas vezes eu faço assim.
Eu pego, ligo a TV, me jogo no sofá e fico lá. Esqueço da vida. Não quero preocupar com nada, não quero pensar em nada. Então a gente se aliena. E eu não estou falando de mim, não. Eu sei que isso daí é um retrato de muita gente aqui. Não é? De quase todo mundo. A gente faz muito isso. A gente deixa para... depois eu vejo. Olha, a louça está lá, mas daqui a pouco eu vou lá e faço. Sabe? Então, assim, se nós tivermos o hábito... Lembra do hábito que eu falei lá no começo? Se nós começarmos a ter uma certa disciplina, né? E adquirirmos hábitos salutares, hábitos bacanas, bons e tudo mais, algumas coisas a gente não vai deixar para depois, a gente vai fazer agora. Quem que ganha com isso? Nós mesmos. A gente ganha com isso. A gente ganha com isso. Ora, de quem que a gente está falando aqui? A gente está falando da gente. De quem que a gente está cuidando quando a gente faz isso? A gente? Ué, então percebe? Isso também é se amar. Isso é gostar um pouquinho só a mais. Então, assim, se nós tivermos um pouquinho mais de paciência, tolerância, perseverança, como você disse aí aquela hora, tá certo? A gente vai vendo que é essa constância que vai fazendo com que a gente vá fazendo com que isso fique uma coisa natural. Então a gente vai fazendo com naturalidade. Mas assim, você sempre acordou e já vai arrumando as coisas, deixando o seu quarto em ordem? Às vezes eu não deixo, mas eu gosto de deixar. Me dá prazer. Eu faço por prazer, percebe isso? Eu gosto de deixar as coisas organizadas. É o tempo todo que eu faço isso? Não, gente, não é. A gente também, sabe, pode se permitir, tá certo? Deixar algo para fazer depois. Ok, tá tudo bem, sabe? Mas quando nós enxergamos um problema pela frente e a gente fala, não, eu preciso encarar. Eu preciso olhar de frente para isso aí e dar uma solução. Nem sempre a gente consegue, tá, gente? Nem sempre a gente consegue. Mas é bom que isso não fuja da nossa mente, que a gente tenha consciência disso e fala, não, uma hora eu vou ter que encarar isso aí. Não dá para deixar a de eterno. Por quê? Muitas vezes é justamente isso que trava, sabe, o andar do meu relógio íntimo, tá certo? Enquanto eu não for lá e tirar esse calço, as coisas não vão fluir para mim, as coisas não vão caminhar, as coisas não vão andar. Percebe isso, gente? Será que vocês vivem essa situação no dia a dia de vocês? Vivem ou não? Pois é. Então, assim, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, é hora da gente parar e ponderar o que é que ainda está faltando. Tem alguma coisa aí que está faltando, que está nos incomodando, sabe? E que nos impede de sermos plenos. Olha, gostou? Essa palavra plena é uma palavra legal, né? O que está impedindo da gente ser pleno, realmente, se amar para valer. Alguém se arrisca? O que é que está faltando? Difícil, né? Amor próprio. Amor próprio. Agora, quando a gente fala em amor próprio, a gente não pode esquecer dessa palavra tão importante. Sabe qual é? Qual? Não. O perdão. A gente não se perdoa, gente. Nós somos, no tribunal da vida, nós somos o advogado da acusação, a gente é o juiz, a gente é o carrasco, a gente é aquele que prende, a gente que coloca a gente se coloca numa condição tal que a gente fala, não, eu não tenho jeito. Estou mentindo? Será que eu estou mentindo? Não é mais ou menos assim? Às vezes a gente se olha, a gente é tão severo com a gente mesmo que fala assim, não, gente, não tem jeito.
E quando a gente pensa dessa forma, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Não tem jeito. Nada. Porque a gente não faz nada. A gente não tem disposição de querer e fazer nada. Ora, se nós dermos a mesma resposta toda vez que Deus nos questionar, o que a gente vai ter o que vai acontecer com a gente se a gente der sempre a mesma resposta? Ou qual é o resultado? O mesmo. O mesmo. Ora, se a gente não arriscar dar a resposta diferente, ainda que seja só um pouquinho diferente, mas enquanto a gente não arriscar dar uma resposta diferente, percebe que tudo vai continuar na mesma e ser sempre igual? Tá? Então, assim, nós precisamos ter coragem, como vocês falaram ainda no começo. Ter coragem, a gente precisa acreditar. Mas a gente, acima de tudo, para a gente se amar, se não tivermos perdão no nosso coração, não vai adiantar, gente. Porque, primeiro, a gente vive em que momento? A gente vive no passado? Não, mas a gente quer sempre estar com o pezinho lá, né? Para resolver o que ficou lá atrás, não é isso? Tá? Mas a gente vive no futuro? Não, a gente não vive no futuro. Mas a ansiedade, quem aqui não é ansioso? Vai, levanta a mão. Quem que não é ansioso? Você não é ansioso. Quem que não é? Não. Olha aí, tem pouca gente, que bom, né? Mas a maioria é tudo ansioso, né? A gente é ansioso. Porque a gente fica, como eu falei agora há pouco, a gente fica se preocupando com coisas que nem aconteceram e pode ser até que não aconteça. Percebe? Então, com isso, a gente vai gerando uma angústia dentro do nosso peito, do nosso coração, que é aquela coisa assim que, nossa, dói, incomoda, a gente fica às vezes com dor de cabeça, o corpo, sabe, fica pesado, justamente por isso, porque a gente não consegue nem viver no passado, nem a gente vivenciar um futuro que ainda não veio, e esquece de viver o momento que nós realmente estamos, que é o presente. Então, assim, se a gente realmente se ama como a gente diz que se ama, então o momento de se fazer algo é agora. Tá certo? E se perdoar. Quando eu falo para vocês a gente precisa se perdoar, é olhar para as coisas que ficaram para trás, sabe? E entender que, olha, eu não consigo mexer nisso. Eu não consigo mudar o que já ficou para trás. Mas eu posso. Lembra que o Chico fala? A gente não consegue dar um novo fim, mas a gente pode dar um novo começo. Não é isso? Né? Então é isso que a gente tem nas mãos, que a gente chama de presente. Então é agora. É a partir de agora. Não é a partir de amanhã. Amanhã é um tempo que não existe, vocês sabem disso? Amanhã é um tempo que não existe. Daqui a pouco também é um tempo que não existe. Depois eu vejo também, não existe. Isso é atemporal. É uma coisa que nunca vai acontecer. Então nós temos que fazer algo por nós hoje, nesse momento, agora, nesse presente. Tá certo? Então assim, entenda que Deus jamais, em momento algum, vai desistir da gente, independente da atitude ou daquilo que a gente faça, tá certo? Primeiro porque Ele confia em nós. Ele sabe que nós somos capazes de fazer, de realizar, tá certo? Por isso que nós temos a eternidade afora para a gente poder crescer, melhorar, evoluir e tal. Só que quantos espíritos estão lá do outro lado querendo vir aqui para ter uma oportunidade que nós estamos tendo agora, tá certo? Então, assim, se nós temos essa chance de fazer algo por nós hoje, então vamos aproveitar o tempo que nós temos. Não sabemos ao certo quanto tempo vamos estar aqui ainda. Não adianta chegar lá do outro lado, se eu soubesse. Não adianta chegar lá com 100 anos de idade e falar, se eu soubesse, teria feito diferente. Ué, não vai adiantar, gente. Sabe?
Não vai adiantar. Se hoje nós temos saúde, nós temos consciência do que somos, do que queremos, sabe? Os nossos desejos, as nossas necessidades. Então, por que é que eu vou esperar para isso acontecer? Primeiro, não vamos aqui sair atropelando as pessoas, sabe? Nós temos que sim amar, como a gente falou, que é o que diz justamente nessa frase, né, de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, tá certo? Então, começar a se amar, e para a gente amar com propriedade, tá certo? A gente precisa se valorizar, a gente precisa se conhecer, se entender, se perdoar e seguir em frente e falar, não, eu posso, eu mereço e eu consigo. Porque quando nós estivermos isso realmente firmes aqui na mão, no coração, na nossa mente, tá certo? Vamos entender desde o momento que a gente acorda até o momento de a gente dormir que todos os segundos que nós vivenciarmos vão ser cruciais, vão ser importantes para quando a gente chegar no final do dia, como diz Santo Agostinho, né? Antes de colocar a cabeça no travesseiro, vamos ver se eu não deixei nada para trás. Se eu deixei, eu vou reconciliar e volto. Daí eu vou dormir com a consciência tranquila. Então, ter essa consciência, ter essa serenidade. E na hora de deitar, não esquecer de elevar o nosso pensamento a Deus e falar, Senhor, muito obrigado pela minha vida, pelo meu dia. Então, temos gratidão no nosso coração. Como eu tenho aqui agora, por vocês terem tido a paciência de me ouvir até esse momento. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu espero ter, sinceramente, passado essa mensagem para vocês, que eu gosto muito de a gente poder se olhar, se sentir, sabe? E ter a grandiosidade de falar, eu amo você. Isso fica com Deus.